Olá, está começando mais um programa especial do nosso Saúde e Bem-Estar. Programa especial, uma série de programas especiais gravados aqui no Hotel Fasano, em Belo Horizonte. Um evento muito bacana que está falando sobre saúde e qualidade de vida. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Temos uma plateia formada por médicos, por pessoas que, de alguma forma, se conectam também com um trabalho ligado à saúde, à prevenção, à promoção da saúde de uma forma geral. Então, está sendo muito bacana essa temporada aqui no Hotel Fasano, em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. Nesse programa, a gente vai falar sobre os tratamentos oncológicos, o que há de novo com relação aos tratamentos, a investigação de tipos diferentes da doença, enfim, um programa muito útil, com muita informação relevante. A gente começa conversando com o Dr. Flávio Cárcano, que é médico oncologista clínico do grupo Oncoclínicas. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, prazer enorme estar aqui. Ótimo. Conhecer você, Fernando, grande comunicador. É um enorme prazer poder contribuir aqui. Maravilha, muito obrigado. A gente tem também uma geneticista. É a área da genética, a área que trata a prevenção, que trata a investigação. A gente vai conversar com a Mayra Freire, que é gerente da assessoria da medicina personalizada do Grupo Pardini e assessora em oncologia e oncogenética do Laboratório Progenética do Grupo Pardini. Bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Microfone, vamos providenciar o microfone para ela. Enquanto a gente espera o microfone, eu queria falar com o Flávio. O Flávio, recém-chegado a Belo Horizonte, vem de Mato Grosso do Sul, lá de Corumbá, cidade que eu conheço, fica ali do lado da Bolívia, né? Tem um free shop. Capital do Pantanal, olha seu microfone aí, olha, azul cruzeirense, beleza. Ô Flávio, está gostando de BH? Cidade fantástica, muito acolhedora, estou muito feliz de estar aqui, me tornando aos poucos um novo cidadão belo-horizontino. Em 3 semanas, esse encanto todo, espero que continue encantado assim por muitos e muitos anos. Belo Horizonte tem esse encanto gradual, é uma cidade que cativa, principalmente pela receptividade, né? Exatamente. Estou recém-chegado ao Grupo Oncoclínicas, um grande grupo nacional de oncologia, né? Como você mesmo anunciou, sou oncologista clínico, minha área de expertise é em câncer gênito urinário, e conversar um pouquinho sobre esse e outros aspectos relacionados ao câncer, que eu acho que a informação é fundamental no aspecto de promover a saúde. A gente está gravando esses episódios aqui no Hotel Fasano durante o mês de novembro, o Novembro Azul, o Novembro da Prevenção, o novembro que tenta conscientizar sobre esse câncer que atinge os homens, e a luta principalmente é contra o preconceito e a falta de informação, né, doutor? Exatamente. Existe o câncer de próstata, é o principal câncer que acomete o homem, né? São em torno de 66 mil casos novos por ano, né? Infelizmente tira a vida aí de cerca de 16 mil homens. Então é um problema de saúde importante. Esse é o mês de conscientização sobre a saúde do homem, né, como um todo, e outros aspectos da saúde merecem atenção, mas o câncer de próstata significativamente deve ser olhado com bastante atenção. E realmente existe um preconceito, visto que o cuidado do homem, a gente tem muitas vezes uma questão cultural, né? A ideia de que a mulher ela se percebe mais, ela se preocupa mais, então ela busca mais ajuda de forma mais rápida, e na maioria das vezes o homem ele protela demais, né? Mesmo que incentivado pela família para os cuidados, às vezes ele protela demais, e esse tempo perdido pode fazer diferença num diagnóstico precoce e no desfecho, né, no que a gente pode ofertar de cuidado e tirar esse risco desse homem.
Aproveitando a presença de uma geneticista para a gente falar de investigação de tipos de cânceres diferentes, existe um trabalho de investigação genética específico com relação ao câncer de próstata? Ele pode ser detectado, e hoje está muito em moda, né, os testes genéticos, e eles podem já indicar essa propensão, além de, claro, todas as informações ligadas à hereditariedade, casos na família? Tem sim, tá? A gente tem vários tipos de testes genéticos que podem ser aplicados não só para câncer de próstata, mas para outros tipos de câncer também. Então, eu acho importante a gente entender, né, e eu gosto de trazer isso, porque não é todo mundo que está tão familiarizado, porque as pessoas falam muito de teste de DNA como teste de DNA fosse teste de paternidade. Só que, na verdade, todo e qualquer teste genético é um teste de DNA. E quando a gente está fazendo essa investigação, é muito importante também fazer uma diferenciação quando a gente está avaliando um câncer hereditário, como você mesmo mencionou, ou um câncer que teve origem por fatores externos, tá? Então, quando a gente está avaliando se um câncer é hereditário, ou seja, um paciente que já foi diagnosticado com um câncer, é importante, sim, avaliar se é hereditário. E por que é importante? Porque uma vez identificado que ele tem uma mutação que foi herdado de outros, né, das outras pessoas da família, é importante tanto para a definição de conduta dele, porque ele aumenta o risco para outros tipos de câncer também. Por exemplo, uma mutação muito comum em pacientes com câncer de próstata é no gene BRCA2, que é BRCA1, BRCA2, enfim, que é o mesmo gene que a gente falou da Angelina Jolie, né, que falava-se de aumento de risco de câncer de mama, de câncer de ovário. Então, tem sim como ser investigado e aí fazer até cirurgias redutoras de risco. Foi o que ela fez. Exatamente, exatamente. Então, fazer cirurgia redutora de risco, fazer também um acompanhamento, né, com exames com maior frequência, né? Então, próprio câncer de mama, se a pessoa foi identificada com alguma alteração, você fazer, né, a mamografia com maior frequência. Então, tem sim testes a serem feitos para conseguir fazer, tanto diminuir o risco, quanto também para poder fazer o diagnóstico mais precoce, que a gente sabe que também é muito importante. E você é do grupo Pardini. Do grupo Hermes Pardini. Isso. É um grupo que evolui bastante, o orgulho de todos nós mineiros. Como é que você enxerga essa divulgação, a propagação desse tipo de teste, levando em consideração também que essa é uma informação que às vezes pode assustar? Como é que equilibrar nessa linha tênue? De um lado, a evolução da ciência com essa informação preditiva, mas, por outro lado, essa informação dentro de um universo único que cada um de nós somos? Sim. Conhecimento. Eu falo que é essencial. Por quê? Porque assusta. A palavra câncer assusta, né? E até mesmo quando eu estou falando aqui da parte de hereditário, eu falo até porque é muito comum entre as famílias. Quando chega para uma consulta com um oncogeneticista ou com geneticista, é essencial conhecer o histórico da família, né? Entender quais os casos de câncer. Não é porque você tem um câncer de próstata que eu preciso saber da sua família só os que teve de próstata, não. Eu tenho que saber todo o histórico de câncer da família. E o que a gente mais vê é a dificuldade das pessoas conseguirem esse histórico de outros membros da família, porque as pessoas têm um bloqueio de falar sobre o câncer. Então, quanto mais a gente... Vamos só fazer um parênteses, desculpa interromper, já interrompendo. Quando a gente fala de família, a gente está falando de um núcleo muito próximo ali, de pai, irmão. Tio, primo, avô, vó. A abrangência é de primos de primeiro grau, de avós, de tios. Pelo menos 3 gerações, né? Então, a gente está falando, sim, de tios, primos, avós. E dependendo, né, se a gente tiver informações ainda maiores, mais completa é aí, né, o histórico do paciente, e fica muito mais fácil da gente conseguir definir se aquele paciente precisa mesmo de um teste, não quer dizer que todos precisam,
e até definir qual o melhor teste a ser realizado, quais genes devem ser investigados. Então, a gente trazer essa importância, fazer a família entender o quanto que aquilo ali pode ter impacto para todos ali, o impacto positivo de conseguir fazer um diagnóstico precoce ou até reduzir as chances de ter esse câncer, aí sim a gente começa a ter uma maior adesão. Porque é muito legal, existe uma frase muito feliz dos geneticistas, que eu ouvi de uma geneticista lá do Rio Grande do Sul, dizendo que a informação genética, ela é uma informação, ela não é uma condenação, né? Exatamente. Para câncer hereditário, isso é fato, tá? O fato de você ter uma alteração não quer dizer que você vai ter o câncer. Quer dizer que você tem um risco aumentado para o câncer. Então, tem pontos que a gente pode também fazer, até mudança de estilo de vida, igual a gente falou, praticar atividade física, diminuir o consumo de alimentos embutidos. Então, toda essa mudança de estilo de vida, eu já tenho um fator hereditário. Então, se eu diminuir os fatores ambientais, eu consigo reduzir esse risco? E quando a gente fala de fatores hereditários, incluindo tios, avós, irmãos, a gente está colocando ali uma abrangência muito grande, né? Então, tem muita gente. Muita gente que pode ser favorecida. De uma parcela muito grande da população, né? Isso, exatamente. Agora, doutor Flávio, quando a gente fala do câncer de mama, a gente tem, logo na memória, algumas grandes mulheres guerreiras, grandes heroínas que falam sobre essa doença de forma aberta, falam da luta, falam do enfrentamento, do tratamento, falam da autoestima que foi abalada durante a quimioterapia, mas que elas enfrentaram. Lembrando, assim, uma querida amiga, a Sabrina Parlatori, né, que é uma das embaixadoras da luta contra o câncer de mama. Mas agora a gente está vendo, com relação ao câncer de bexiga, um outro querido amigo, o Celso Portioli, o Roberto Justus, falando também abertamente sobre isso. Em que ponto esses personagens, embaixadores, acabam ajudando na prevenção? Como é que o senhor vê essa participação dessas personalidades? Eu vejo assim como fundamental a participação, né? A pessoa pública, ela tem um papel significativo na divulgação e também de tirar aos poucos, porque isso é um trabalho contínuo, o estigma, né, da doença câncer, né? A gente hoje fala câncer independente do tipo, isso já carrega e não é uma doença só do paciente, vira uma doença da família, né? Todo mundo fica envolvido com aquilo. Mas os avanços, eles são muitos, né? E hoje você tem tipos de câncer que são totalmente curáveis, né? E outros, independente muitas vezes do estadio, um exemplo típico que há mais de 3 décadas o câncer de testículo, mesmo que metastático, ele pode ser curado com o uso de quimioterapia. Né? Em contrapartida, a gente tem outras doenças que são detectadas, cânceres que são detectados precocemente, que você tem tratamentos extremamente eficazes e inovadores. Né? Então, tirar esse estigma ajuda muito na fé do paciente, na aderência do paciente em relação ao tratamento e na confiança que ele tem de que aquilo possa ser superado. Então, eu entendo que, assim, cada vez mais a gente vê pessoas conhecidas, né, sofrendo dessa doença. Se elas são públicas, esse poder da comunicação e da disseminação da informação é fundamental, né? A gente trabalha muito com a questão do diagnóstico precoce. Para a grande maioria dos cânceres, a gente sabe que iniciativas que promovem, né, o diagnóstico precoce, né, podem impactar numa possibilidade de cura muito maior, né? E aí a dificuldade, às vezes, de alguns tipos de câncer que as pessoas não procuram ajuda ou informação ou são mal informadas e, às vezes, você já chega num estágio em que você tem uma probabilidade menor de curar essas pessoas. Essa promoção da saúde que essas personalidades fazem, elas têm um impacto direto também na procura pelos testes? Isso... Com certeza. É um efeito imediato, assim? Como eu estava comentando, quando a gente fala de câncer de mama, a primeira coisa que a gente pensa é BRCA1, BRCA2. E a gente fez um acompanhamento de como é que estava aumentando a quantidade desses testes. E aí a gente brinca que teve o efeito Angelina Jolie, que foi exatamente assim, um aumento muito grande de testagem desses genes depois que ela fez esse teste, deu positivo.
Então, tem sim, quando a Ana Maria Braga também trouxe, né, a questão dos testes que ela tinha feito, aumentou-se também. Então, assim, a vantagem da gente estar vendo agora, igual você comentou, homens trazendo isso também, é quebrar esse paradigma. A gente fala que, ele mesmo mencionou, a questão de ser cerca de 66 mil novos casos, né? Ou seja, é mais ou menos a mesma quantidade que a gente tem de casos de mama. E a gente vê que os testes em mulheres ainda é muito maior do que nos homens. Então, essas pessoas começarem a falar disso abertamente em rede nacional é essencial, e a gente vê, sim, um aumento de testagem. Exatamente. E é muito legal acompanhar como que a comunidade médica se comunica com a sociedade. Durante muito tempo, nossa telespectadora, nosso telespectador, nossa plateia aqui, deve lembrar, existia muito estímulo ao autotoque, ao autoexame. Hoje em dia, ele já não é tão preconizado, porque, em algum momento, ele poderia substituir a mamografia, e essa, sim, é a forma mais adequada, né? Com câncer de próstata, existe o exame de sangue só não é suficiente, é preciso do toque coloretal, né? Enfim, é muito bacana como a comunicação acaba evoluindo a partir do avanço da ciência também. Não, com certeza. E um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente trazer também é que esses exames genéticos, como eu falei, ele não é só para o câncer hereditário. A gente tem câncer de origem, que a gente fala, né, devido a fatores ambientais, o câncer esporádico, e a pesquisa genética nele também é possível. Então, a gente tem que diferenciar. Eu falo que todo câncer é genético, mas a minoria é hereditário. Então, o que eu estou querendo trazer com isso? Eu sempre preciso de ter uma alteração genética. E hoje está sendo muito comum, na verdade, os testes genéticos para poder definir o que a gente chama de terapia-alvo ou uma imunoterapia. Então, hoje já tem testes genéticos que trazem o que a gente chama de oncologia de precisão, né? Então, a gente consegue hoje diferenciar pacientes. Então, a gente não trata hoje todos os pacientes com câncer de mama como se fossem o mesmo tipo, ou todos com câncer de próstata como o mesmo tipo, ou, enfim. Então, hoje a gente consegue fazer testes genéticos, identificar alterações específicas e, de acordo com aquelas alterações, trazer uma terapia mais indicada para aquele paciente. E a questão dos custos, eles eram exorbitantes, eram estratosféricos, sem nenhum exagero. E a boa notícia é que, quanto mais a pesquisa avança, essa curva do custo ela diminui. Isso é muito bacana, né? É exatamente isso. Então, há pouquíssimo tempo atrás, né, a gente tem que lembrar que o sequenciamento do genoma humano foi feito recentemente, né? Então, quando a gente para pensar nisso, até pouquinho tempo atrás, na época mesmo que a Angelina Jolie fez Eu só queria que você explicasse melhor para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, nossa plateia qualificada aqui de profissionais da saúde, mas a gente falar do que é o sequenciamento. O sequenciamento. Que passo foi esse? Isso é uma chegada à Lua, né? Isso, exatamente. Então, aí no começo dos anos, final da década de 90, começo de 2000, foi feito a leitura de todo o nosso genoma, né? Ler todos aqueles nucleotídeos A, T, G, C, vamos falar assim, que são esses Isso que demorou compõem quase toda a humanidade. Né? E hoje a gente consegue fazer isso em um dia, né? Isso exatamente porque as técnicas melhoraram. Então, antes, quando a gente fazia o que a gente falava que é um sequenciamento Sanger, que é um sequenciamento anterior, que foi utilizado para fazer o sequenciamento de genoma humano, eu demorava, vamos falar assim, quase que uma semana para fazer o sequenciamento, essa leitura de nucleotídeos, só do BRCA1 de um paciente. Hoje, eu consigo colocar num aparelho e fazer, ao mesmo tempo, 50 pacientes, não só BRCA1, BRCA2, já que também foi falado para a gente comentar o que está ficando para trás e o que está vindo por aí, né? Fazer sequenciamento só de BRCA1, BRCA2 já está ficando para trás, e, na verdade, já ficou para trás. Hoje, nós precisamos fazer painéis com vários genes, porque a gente sabe que só esses 2 genes não respondem mais. É uma porcentagem significativa, mas tem outros que precisam ser investigados. Então, hoje, a gente consegue, né, colocar muito mais amostras de vários pacientes no mesmo chipzinho que lê, tá? E aí a gente consegue, sim, reduzir muito o custo.
porque eu utilizo a mesma química, vamos falar assim, que antes era só para um paciente, e agora eu consigo fazer ao mesmo tempo 50 pacientes, 200 pacientes, dependendo aí do tamanho do painel, ou seja, da quantidade de genes que está sendo avaliado para cada um deles. Então, isso diminuiu o custo, e uma das coisas que está fazendo diminuir muito o custo também é os laboratórios conseguirem fazer isso aqui no Brasil. Porque até pouquíssimo tempo atrás e até alguns testes hoje acabam tendo que mandar para o exterior. E aí a gente conseguindo validar, desenvolver isso aqui no Brasil, acaba ficando mais acessível também para a população. E a composição do teste genético com aquele teste que mostra as suas origens, que você vai ver suas matizes de outros continentes? Existe convergência entre os dois testes? Na verdade, são testes diferentes, sim, tá? Um é para diagnóstico, né, e é para definir terapia mesmo, e outro é que realmente vão avaliar várias dessas posições previamente conhecidas, tá? Desses nucleotídeos previamente conhecidos, e aí vai fazendo essa comparação e compara, esse tipo de nucleotídeo que eu estou lendo aqui é mais comum da população africana, esse é e aí com isso também tem algumas situações que já mencionam, olha, esse tipo aqui, essa assinatura gênica que a gente chama, mostra que também tem risco para esse tipo de doença. Então, isso também já está começando a ter. Tanto que já tem alguns casos falando até para o próprio câncer. Só que vamos falar assim, esses pontos que já foram estudados, foram muito estudados para a população europeia. Então, por isso que agora a gente está começando a estudar para a população brasileira, para daqui a um pouco começar a aplicar também. Interessante. Nos Estados Unidos tem convergências até com planos de saúde, porque o teste pode ser feito em farmácias, é mais popularizado, e alguns problemas com planos de saúde interferindo ou negando associados por causa do resultado. Ou seja, uma confusão que em breve acaba chegando no Brasil também, né? Vai chegar. Tá? É o que a gente fala, tem alguns testes que a gente fica com uma certa resistência, exatamente por causa, a gente fica com medo da aplicação e da implicação que isso pode ter, mas não tem jeito, é o que você falou, vai chegar, muitas pessoas já mandam para fazer lá nos Estados Unidos, então, por isso que é melhor nós, como pesquisadores, conhecer e tentar fazer da melhor forma possível, para que realmente as implicações sejam, né, as menos impactantes possível. Doutor, ali do outro lado do balcão, ali no atendimento, né, nós temos aqui uma ponta dessa etapa, que é o diagnóstico. E temos aí o senhor, né, experiência, trabalhou no Hospital de Barretos também, né, é uma luta dificílima. Eu já estive lá no hospital, são heróis que estão ali, né, lutando. Esse aumento de diagnóstico, embora seja favorável, esperado, mas isso coloca em prova a capacidade do nosso atendimento a tudo isso, né, doutor? Sim, com certeza. E sem contar que hoje a abordagem, né, hoje, não somente hoje, mas desde sempre, mas cada vez mais se vê a importância da multidisciplinaridade na abordagem desses pacientes. Então, não só os cuidadores, os profissionais de saúde que estão na ponta, mas também essa ponte junto com a equipe da Maíra e oncogeneticistas é fundamental, né? A gente, fazendo um pouco o gancho, complementando o que ela falou, os testes genéticos, eles são importantes para predizer risco, né? E aí a gente está olhando aquela alteração genética germinativa, né? Ou seja, desde o momento em que o embrião se forma, ele já traz uma cicatriz, entre aspas, no seu DNA, que é uma alteração genética que predispõe ele a um risco. Um exemplo típico são as mutações BRCA1, 2. Então, isso serve para o aconselhamento genético, porque essa pessoa ela pode ter filhos. Qual é o risco dos meus filhos carregarem essa alteração, né? Você, na abordagem como oncologista, não vê só o caso do paciente, mas conhece a história familiar, e a partir dali você consegue configurar uma árvore de casos dentro da família e pensar que ele pode carregar uma alteração e pedir para a equipe da Maíra testar. Outra ponta que é super importante são as alterações que a gente chama de somáticas, ou seja, ele não carregou aquela alteração genética, mas o câncer, quando ele se formou, ele teve uma capacidade de mutação desse seu material genético tão grande
que ele acabou ligando genes que deveriam estar adormecidos. E, na maioria das vezes, esses genes são genes que proliferam essa célula. Então, essas mutações, elas ganharam uma atenção nas últimas 2 décadas muito grande, que levou o que a gente chama de medicina de precisão. Porque hoje os laboratórios estão a todo vapor tentando desenvolver drogas que têm alvos específicos, que são esses genes. Então, você, tirando aquele que a gente chama de drive, né, proliferativo, aquilo que estimula, né, desligando esse gene, você consegue matar a célula do câncer. E aí a gente precisa dessa equipe também. Porque no momento que você faz a biópsia ou retira aquele tumor, aquele material genético do tumor é extraído e essa análise é feita. E se essa mutação é encontrada, você ganha a capacidade de tratar de forma mais precisa e com maior efetividade muitos casos de câncer, né? Então, eu acho que é muito importante, é um desafio grande. Eu costumo dizer que o paciente que está sendo cuidado só por um profissional e tem câncer não vai bem, né? Você precisa de uma equipe que realmente aborde todos esses aspectos e tem uma linha de cuidado com esse paciente que envolve também a genética, a oncogenética. Exatamente. Envolve a família, envolve o paciente, o médico, a equipe multidisciplinar, né? É um barco remando na mesma direção. Parece tão simples isso, mas, às vezes, existem quadros que cada um está com o remo lutando para salvar, achando que está indo para uma direção e está indo ao contrário de outras, né? E esse tema é interessante, já ouvimos aqui em outros participações, a comunicação é fundamental, né? A Maíra abordou isso também. Quem está na ponta, o paciente, ele está numa situação que muitas vezes é o pior, se não sempre o pior momento da sua vida, onde sua saúde está comprometida por uma doença que é bastante estigmatizante. Então, você precisa se comunicar bem, né, ter uma boa comunicação, não só comunicação verbal, mas também a não verbal, acolher esse paciente, e isso faz toda a diferença, porque quando o paciente ele se envolve, confia na proposta, no planejamento terapêutico, os resultados são melhores. Muito bem. Doutor Flávio, Maíra, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós temos o quadro Mitos e Verdades, e esse, né, como se diz aqui em Minas, dá pano para manga. Lá no Mato Grosso do Sul também se fala isso? Pano para manga? Também. Então, esse é um assunto rico para a gente falar sobre o que é mito e o que é verdade. É daqui a pouco, depois do intervalo.